Quando um sócio responde pelos débitos da empresa? Para abordar esse assunto, a gente tem que observar cada tipo de empresa e como isso seria feito. Existem várias formas de constituição de uma sociedade empresária. Algumas delas automaticamente dão a responsabilidade do empresário e outras não. Um exemplo claro e simples de que quando o sócio vai responder por débitos da empresa é o empresário individual. Ele e a empresa se confundem, o patrimônio deles é o mesmo. Ele só possui um CNPJ para fim de apuração fiscal, mas o patrimônio dele e da empresa são a mesma coisa. Então, o empresário individual responde automaticamente por débitos que a empresa tiver, pois ele e a empresa são a mesma coisa. Ao contrário disso, nós temos a sociedade limitada e a EIRELI, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Como o próprio nome diz, a responsabilidade é limitada do sócio ao seu capital social. Em teoria, o sócio coloca um capital na empresa e aquele capital que ele colocou foi transformado em uma pessoa jurídica. E os débitos são somente dessa pessoa. O sócio não vai responder por nenhum débito dela. Isso nós não estamos falando em questões de garantias dadas em bancos, como fiança, aval, onde essa modalidade é uma outra questão. Eu estou falando de dívidas simples, onde o sócio não deu garantia alguma pessoal para algum cumprimento de uma obrigação. Nas áreas do direito, a gente pode citar alguns exemplos de como isso funciona. Para débitos fiscais, por exemplo, ou seja, tributos devidos pela empresa, o sócio, em regra, não responde pelos débitos que a empresa tem. No entanto, uma realidade muito grande no Brasil é que quando uma empresa fecha as portas, ela não faz seu encerramento adequado. Assim, de acordo com o entendimento do judiciário, o sócio responderia por não ter feito a baixa empresária da forma adequada, que no caso de um fechamento por não ter dado certo, e deixando débitos para trás, seria uma falência. Outro caso seria a questão de dívidas trabalhistas. Apesar de nosso regramento ser que o sócio, em regra, não responde, o judiciário trabalhista tem uma interpretação diversa, que ele considera como fraude o não pagamento de eventuais débitos trabalhistas. E isso acarretaria na responsabilização do sócio por esses débitos, de uma forma de que o simples não pagamento disso pela empresa resultaria na responsabilidade do sócio pelo pagamento devido. Ainda, no âmbito das relações de consumo, a legislação específica do consumidor prevê que o sócio pode responder por débitos quando causa danos a consumidores. Isso é o artigo 28 da Lei do Consumidor, que prevê essa hipótese específica para caso de danos aos consumidores, o sócio da empresa também responderá com o seu patrimônio caso a empresa não tenha condições de arcar com os débitos. E por fim, temos os débitos de credores comuns, como pessoas em relações negociais, empresas entre empresas, onde o sócio somente vai ser responsabilizado caso o credor consiga comprovar fraude realizada pela empresa em benefício dos sócios. É um caminho difícil de ser traçado. No entanto, pode acabar acarretando a responsabilização do sócio quando realmente comprovar que essa empresa foi utilizada para praticar fraude no mercado. Assim, essas são as questões básicas em relação à responsabilidade do sócio por débitos empresariais. Se tiver alguma dúvida, por favor, entrar em contato com o nosso formulário abaixo.